Saudações a todos, professor Danilo dos Reis, ensino religioso, gravando mais um vídeo aqui para vocês. Queria mandar um beijo no coração de todos os meus alunos, de todas as minhas alunas. Esse vídeo especificamente nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado nono ano, tá? Volume 2, né? Mais especificamente nas semanas 2, 3 e 4, né? Cujo o tema conversa sobre as relações e narrativas pessoais, né? Então falou muito sobre ética, né? Então a ética, que é o conjunto de valores morais de uma sociedade, né? Que pode variar de uma sociedade para outra, ou seja, não existe uma ética padrão universal. É lógico que existem alguns valores que são universais, como amor, respeito, né? Mas cada sociedade possui seu próprio código de ética, né? Que foi construído ao longo dos tempos através da cultura, né? Então, através de toda a sua história. Então, hoje nós estamos numa crise muito grande no Brasil e eu, sem sombra de dúvidas, essa crise tem a ver com ética, né? Com falta da ética, né? Muitas das vezes. E aí, quando eu falo ética, pessoal, não é só dos políticos, né? A ética perpassa em todas as relações sociais, em todas as esferas públicas, né? Quando eu furo uma fila de banco, eu estou burlando um código de ética, eu estou divergindo de uma conduta ética, eu estou sendo antiético, né? Então, quando eu jogo um papel na rua, né, mesmo sabendo que aquele papel pode entupir um bueiro, às vezes não tem uma lei específica para cuidar de determinadas situações, mas esse código, esse conjunto de éticas, né, me fala que eu devo agir de determinada forma, né, respeitar os idosos, né, apesar que tem o Estatuto do Idoso, que é uma lei consolidada, e outra informação as leis são pautadas na ética, nesses conjuntos de ética. Quando um conjunto de ética se consolida bastante, ele acaba virando uma lei, né? E aí existem infrações que são submetidas àquele cidadão, àquela cidadã que cometer uma infração, que é pautada, né? A lei é pautada na ética, né? Então a lei é construída através de um conjunto de códigos de ética. Então a ética perpassa em todas as esferas públicas, em todas as relações pessoais, na família, na escola, né? Existe ética profissional, existe ética no trabalho. O médico, por exemplo, tem que ter um conjunto de códigos de ética que são pertinentes à sua função, né? Então, a ética ela está em todas as esferas. Então, a ética é muito importante, tá? Pois bem, então eu fiz aqui um levantamento de algumas perguntas aqui para a gente refletir, né? Para vocês começarem a pensar um pouco sobre a questão dos valores, da ética, né? Isso não precisa responder no caderno, pessoal. É simplesmente para vocês tirarem 10 minutos, né? E refletir um pouco sobre essas questões que são importantes, né? Quais são os valores? Quais são os seus valores, né? O que você, como ser humano, pretende? O que para você é importante, né? Quais são aqueles valores que você não abre mão? Você vai refletir, né? O que devemos fazer para conviver em sociedade, né? Muitas pessoas falam que viver em sociedade não é fácil, realmente não é. Por isso existe a ética, né? Então, o que devemos fazer para conviver em sociedade, né? Como você é na sua família, né? Quais são os seus valores? Como é a sua postura na família, né? O que nós podemos mudar para melhorar essa convivência em família? Como você é com seus colegas, né? Quais são os valores religiosos que você possui, né? Não, a pessoa não possui nenhum, ok, né? O objetivo aqui não é transcrever, não é forçar isso aqui não. Às vezes, que na verdade a ética, existe uma ética específica, uma ética religiosa, né, que é pautada nos dogmas, nas tradições religiosas, mas também tem uma ética que nós estamos falando aqui que é mais abrangente, uma ética que é acima
de valores religiosos, mas também tem uma ética específica pautada nos valores religiosos, né? Você possui algum? É isso que eu quero que você reflita, né? Como você pretende atuar na sociedade, né? Você quer ser um cidadão com ética, né? Atuando com ética em todas as suas esferas. Por que a ética é importante, pessoal? Porque quando a gente age com ética, a gente tem a nossa mente tranquila, né? A gente tem pensamento tranquilo. Poxa, eu atuei com ética, né? Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de todas as situações adversas, eu consegui manter minha ética. Então isso é muito bacana de se pensar, né? Do ponto de vista pessoal, tá? Então vamos lá nas atividades referentes ao PET, né? Da segunda semana, no caso, que vão começar na segunda semana, páginas 141, tá? Página 141 aqui, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar. Então, o que é a atividade aqui, pessoal? A organização social é determinante para a sobrevivência do ser humano, não apenas do ponto de vista econômico ou cultural, mas principalmente do ponto de vista ético e moral. Com base no texto, responda às questões, né? O que é ética? Então, pessoal, quando fala aqui com base no texto, não chega aqui e coloca qualquer palavras, não. Então, a interpretação é importante do enunciado, né? Isso é para concurso, para qualquer coisa que você for fazer na vida, tente ler e perceber o que quer. Aqui, ó, com base no texto. Então nós temos que ir lá no texto, né? O que é ética? Você vai lá no texto. Eu não li o texto aqui, porque o vídeo é curto, mas você lê com bastante atenção aqui. Aqui está falando o que é ética, né? Então você vai transcrever simplesmente o que é ética ali para cá e vai dar o seu entendimento ali e vai memorizar, porque se cair na prova, o que é ética você sabe o que é. Para que serve a ética, né? Tá lá no texto também, é baseado no texto, né? Imagine uma sociedade, pessoal, sem ética, sem valores nenhum, né? Essa sociedade estaria fadada ao caos, não é isso? Que relação existe entre a educação e a ética, né? Através da educação, pessoal, é que se tem a ética, né? Um país ele é evoluído no que se refere à economia com investimento na educação, mas o retorno da educação é viver com ética, né? A gente investe em educação para que as pessoas fiquem mais éticas, que elas fiquem mais humanas. Não adianta ser o melhor dos profissionais, mas aquele profissional, se não agir com ética, se não atuar com ética, ele não vai ser um bom profissional, né? Imagine um médico, por exemplo, que é um excelente médico, só que esse médico, dentro do seu código de conduta ética, ele deve atender toda a necessidade da pessoa que está ali internada, né? Aí, às vezes ele está em casa lá 2 horas da manhã e recebe uma ligação, ele não vai atender aquela ligação porque ele está no seu sono, né? Então ele está agindo fora da ética médica, porque a ética médica prega que o médico ali ele tem que estar atuante com o seu paciente, por exemplo, uma grávida, né? Então, essa relação da educação com a ética. O que significa dizer que ética não é coativa, né? Porque todo mundo aqui, pessoal, tem o seu livre-arbítrio, né? A pessoa pode agir com ética ou não, né? A não ser que a ética esteja atrelada a uma lei específica, né? Aí ele vai estar indo contra a lei. Mas essa ética, nós temos a nossa escolha de agir com ética ou não. Mas a busca da educação, a busca de todos nós em viver em sociedade é sempre agir com a ética, não é isso? Qual a importância do código de ética para a sociedade? Aquilo que eu falei, né, pessoal? Se uma sociedade não tem um conjunto de valores, se não tem um conjunto de regras, imagine como é que seria uma sociedade, né? Isso aí você pode responder com as suas palavras, né? Palavras, não é isso? Bom, questão número 2. Responda colocando sim ou não, né? Você vai colocar aqui sim ou não, copiar a frase no caderno, deixa o caderno bem atualizado aí. Todos os países possuem o mesmo código de ética? Eu falei que toda sociedade existe um código de ética específico. Pode ser que algumas questões relevantes sejam confluentes, ou seja, um valor que para nós aqui em Minas seja o mesmo valor lá na China, por exemplo. Mas não quer dizer que os códigos de ética de lá são
necessariamente iguais ao nosso, né? Cada pessoa deve ter a sua própria concepção de certo ou errado? Não, né? Nós temos existe um consenso, né? Existe um código de ética para cada sociedade, não sendo necessária a educação moral para isso, né? Então, tenho senso moral quando sei escolher entre o bem e o mal. Então, né? Sim, é isso. Tenho consciência moral quando me responsabilizo pelas minhas escolhas, né? Responsabilizar por suas escolhas é muito interessante. A pessoa pode optar por não ter ética, mas ela vai ter que se responsabilizar pelas consequências, né? A ética se relaciona ao sentido de justiça, com certeza. Tem total relação, né? Ética, moral, caráter, justiça, tudo a ver, né? E aí nós vamos lá no caça-palavras, pessoal. Essa aqui é interessante, se conseguir imprimir, tá? Se conseguir imprimir essa parte, né? E buscar as palavras aqui logo lá embaixo, no caça-palavras, tá ok? Vamos para a terceira semana, tá, pessoal? Bom, vamos adiantar aqui, por causa que os vídeos eu não posso alongá-los muito, né? Então vamos lá. Aí tem um texto, quero que vocês leiam um texto bacana. Faça uma pesquisa sobre os princípios éticos na tradição do confucionismo e crie uma definição que represente a síntese da ética para essa tradição filosófica religiosa, né? Então, o Confúcio foi um filósofo lá da China do século II que criou essa doutrina que é muito influente ainda lá na China, não é isso? Que tem milhares de adeptos, né? Aí em Coreia do Sul, Japão, né? Tem vários outros países também que tem esses adeptos. Faça uma pesquisa, é uma filosofia muito interessante, né? As filosofias orientais, elas são muito interessantes, elas pregam muito a questão da paz espiritual. O confucionismo, por exemplo, a filosofia de vida do confucionismo prega que a existência, a humanidade, a existência de uma forma geral, ela é equilibrada. E cada ação que a gente faz que desagrada esse equilíbrio gera uma consequência. Então nós temos que estar sempre em paz para estar falando a mesma língua dessa existência, né? Desse lado positivo da humanidade. Então existe um positivismo. A partir do momento que eu faço alguma coisa para quebrar esse elo, aí eu tenho que arcar com as consequências. Mas é bom vocês dar uma lida bacana, que é uma filosofia bem interessante de se pensar, né, os valores éticos que ali estão, né? Toda religião tem uma ética, né? Então nós ocidentais somos muito pautados na ética cristã, tá? Que influenciou significativamente o nosso modo de pensar sobre a vida. Com base na pesquisa da questão anterior, pense e responda: como as pessoas são tratadas em nossa sociedade? É uma resposta pessoal sua, utilize sempre o bom senso. Os jovens têm credibilidade diante da sociedade organizada? Né? Vamos pensar, explique, né? Vamos explicar. Na sua tradição religiosa, quais são as orientações mais significativas para o exercício da ética? Cada religião tem orientação que está atrelada à ética, no respeito, o amor, a convivência. Né? Mesmo a pessoa também que não tem religião, né? Ela também tem os padrões éticos que a sua família ensina. Procure identificar duas características dos líderes religiosos que você acredita serem essenciais para se viver bem. Né? Então, você vai escolher essas características aí. É possível perceber que a ética nas tradições se constitui praticamente em 4 regras fundamentais. Preservar a vida. Então, ele está fazendo uma síntese aqui da ética no que se refere à religião. Né? Construir uma relação social fundamental na confiança e na verdade. Respeitar as diferenças de gênero, muito importante. Não se apropriar de bens alheios. Né? Então, aí vem aqui a questão. Essas 4 regras presentes no quadro ético de diversas tradições religiosas, de certa forma, fazem parte do núcleo ético da humanidade. Né? Então, a humanidade como um todo, mesmo aquela pessoa que não tem religião. Analisando a sociedade atual, pode-se afirmar complete. Então, você vai aqui, ó, não furtar significa, você vai pegar qual frase aqui que corresponde a esse enunciado aqui. E assim sucessivamente aqui, ó. Pega a frase que não matar significa o quê? Né? Vocês vão ver lá, preservar a vida, né? Não matar.
Então aí vai ter essa correlação aqui, tá, pessoal? A ética consiste em busca do indivíduo pelo seu caminho, tornando-se mais humano à medida que exercita a abnegação. Abnegação é quando você deixa de ser egoísta, você deixa uma coisa individual para pensar no coletivo, para pensar no bem maior, para pensar na coletividade. Então, descubra no Caça-Palavras 5 atitudes que ajudam a exercitar a abnegação, tá, pessoal? Então, vocês vão procurar essas palavras aqui, que estão aqui. Faça a mesma forma, se tiver jeito de imprimir, imprima e coloque no caderno, que logo logo iremos avaliar, tá? Deixe bem organizado, faça sem pressa, não faça correndo. Tem outro texto aqui, pequenininho, vocês vão ler, né? A busca da realização de nossos sonhos contribui para a superação da ideia da necessidade de só satisfazer desejos que produzem momentos de felicidade, buscando o verdadeiro sentido da vida. Pare e pense e responda. Você já fez alguma experiência de planejar a sua vida? Então, quando a gente fala de ética, tem essa questão também, né? Eu até coloquei lá no começo do vídeo. Qual a sua perspectiva de como você vai se inserir na sociedade, né? Então, jovens normalmente têm essa dificuldade de planejar a vida, né? Então, às vezes a gente pergunta: você tem um sonho? Sim, qual? Ser um jogador, mas qual o seu planejamento para chegar nesse objetivo? Existe essa diferença. Então, vocês reflitam aí, coloquem no caderno. Quais são os seus sonhos, suas metas, suas prioridades, né? Eu fiz algumas dinâmicas bem interessantes aí na escola com relação aos sonhos, às metas. Quem participou aí vai lembrar e com certeza foi muito interessante, né? Em que momento os princípios éticos e morais contribuem para a sua escolha, né? Tem tudo a ver, né? Você vai ser algo, mas os seus valores, né, tem tudo a ver com aquilo que você quer ser, não é isso? Quais os cuidados que você pretende ter em relação à sua saúde física, mental e espiritual? Muito importante, né? Falou tudo aqui, ó. Isso é muito importante. Qual a contribuição que as tradições religiosas podem oferecer no desenvolvimento de um projeto pessoal de vida em favor de um bem comunitário? É muito importante, né? A religião passa vários valores que contribuem para a gente viver em sociedade, né? O amor ao próximo, o respeito mútuo, entre outros valores, são significativamente importantes. Questão número 2, aí já estou na página 149, vocês estão acompanhando aí, tá, pessoal? Leia as frases e responda. De todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o de conhecer a si mesmo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo algumas reflexões para conhecer a si mesmo, né? O William Shakespeare, né, um pensador lá, um teatrólogo lá do século XVI, né, do Renascimento cultural. Então, vocês vão pensar sobre isso aí, conhecer a si mesmo. Então, as minhas aulas são pautadas também nessa questão é uma questão até psicológica, né? A gente se conhecer, né? Como é que eu vou me relacionar na sociedade se eu não me conheço, se eu não sei os meus valores, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem eu quero? Então, isso é muito importante, isso é muito significativo. A chave para conhecer os outros de maneira efetiva é aprender a se conhecer primeiro. Quanto mais você se conhece a si mesmo, melhor poderá se relacionar com os demais, a partir de uma posição confiante, segura e força, né? Então, esse outro pensamento aqui. O que as duas frases acima têm em comum? Existem pontos em comum, né? E você vai sintetizar aqui para mim. Onde pode estar a solução para se resgatar hábitos de ética e moral na sociedade? Na educação, pessoal. Em vocês, jovens, adolescentes, né? O futuro está na mão de vocês. Vamos construir uma sociedade mais ética, uma sociedade com mais moral, uma sociedade com caráter, com princípios, com valores, né? Então vocês vão pensar e colocar essas respostas, tá? Relaciona as virtudes aos seus respectivos significados, né? Então tem aqui benevolência. O que é ser benevolente? Vamos procurar aqui e relacionar retidão, decência, sabedoria, sinceridade, né? São todos valores que são importantes para a gente nessa construção de um ser social, né? Não é isso?
Para definir ética e moral, utilize o banco de palavras. Então, questão número 3. Aí nós temos várias palavrinhas aqui: valores, pessoas, sistema, realização, práticas, normas, necessidades, leis, felicidade, liberdade, autonomia, virtude, orienta. Então vocês vão pegar essas palavrinhas aqui e completar aqui de forma inteligível, de forma racional, né? A moral é seguir o quê? Vocês vão olhar aqui qual palavra que encaixa aqui, né? E em suas, o que? Vão encaixar as palavrinhas aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa, pessoal. Ética, se pelas, vocês vão colocar as palavras que vão dar um sentido racional para a frase, tá bom? Então, pessoal, tô terminando o vídeo aqui. Esse aqui é o vídeo referente ao PET 2, tá? O PET 3 já está lançado, essa semana aí nós começamos, não é isso? Vamos ficar firme nos estudos. Eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza, convicção absoluta que Deus já está atuando para logo a humanidade conseguir vencer esse capítulo, esse triste capítulo nosso. E eu tenho certeza que sairemos mais fortes dessa situação, e logo pretendo dar um abraço em vocês, muita saudade de todos os meus alunos, né? Eu sempre valorizo muito esse contato, né? Eu amo estar em sala de aula, para mim é muito importante, mas também entendo também perfeitamente que o momento é da gente estar em casa, tá bom? Um abraço aí, até os próximos vídeos. Não deixe de atualizar os cadernos, logo estaremos juntos. Um abraço.